Fala galera, um grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Olha, 3 partidas aconteceram neste domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro e 2 equipes foram rebaixadas diante dos resultados que aconteceram. Lembrando que logo cedo, às 11 da manhã, tivemos um jogo e a equipe do Brusque, dentro de casa, venceu o Guarani pelo placar de 2-1. As 2 equipes já rebaixadas. E aí, à tarde, 2 partidas aconteceram. A Chapecoense derrotou a equipe do Coritiba pelo placar de 2-1. Garantiu, portanto, permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E no outro jogo da noite, a equipe do CRB, lá na Vila Belmiro, derrotou o Santos pelo placar de 2-0. Com a vitória, a equipe regatiana também se mantém na segunda divisão do Campeonato Nacional. Daqui a pouco, todos os detalhes, inclusive com os melhores momentos e a coletiva de imprensa do técnico Hélio dos Anjos, que salvou do rebaixamento a equipe do CRB. Porque agora eu quero falar para você do puro mel, essa delícia que está aqui, ó. Esse é o verdadeiro puro mel, verdadeiro mel da abelha, mel legítimo que você encontra aqui na capital alagoana. E é muito fácil de você conseguir o seu mel de abelha. É só falar pelo 82981231106. A Puro Mel tem mel de abelha, tem queijo de coalho, de manteiga e também a deliciosa manteiga do sertão. E faz entrega em sua residência. É só você ligar então para o WhatsApp, o 82981231106 e receber essas delícias no conforto do seu lar. Olha, a equipe do CRB foi à cidade de Santos para jogar contra a equipe do Santos e poucas pessoas acreditavam na vitória da equipe regatiana. O Santos tem uma estrutura muito maior, já é o campeão, inclusive, da segunda divisão do Campeonato Nacional. Com a melhor campanha, não consegue mais ser alcançado. Por isso, garantiu não só o direito de participar da primeira divisão na próxima temporada, como também é o campeão da segunda divisão do Nacional. E a equipe do CRB foi jogar e levou 2 desfalques. Não pôde jogar o Hereda, lateral direito, sentindo dores musculares, ficou de fora da partida, sequer foi relacionado, mas viajou com a equipe regatiana. Não contou também com o Léo Pereira, esse recebeu o 3º cartão amarelo e aí ficou de fora da partida. Quais as alternativas do técnico Hélio dos Anjos? Colocou Matheus Ribeiro pela direita, Rian pela esquerda. E aí no setor de meio de campo ele entrou com mais um jogador, o Marco Antônio, que veio da equipe do Clube Náutico Capibaribe, na verdade teve poucas oportunidades com o Hélio dos Anjos, mas que iniciou o jogo. E o CRB começou a partida muito bem, jogando muito bom futebol, com todos os jogadores jogando muito bem. Apenas o Rian, que no início da partida cedeu muito espaço para a equipe do Santos com as suas subidas, mas aos poucos o time do CRB foi corrigindo também isso e acabou tomando pouco sufoco. O CRB abriu o placar logo aos 19 minutos da primeira etapa, numa boa jogada de GG no meio de campo, deu para o João Pedro que fez um partidaço, entre os zagueiros da equipe do Santos, lançou para a chegada do Labandeira. Ele desviou do goleiro, meu amigo, colocou a bola para o fundo da rede, CRB fazendo 1-0. A equipe do Santos, depois de sofrer o gol inicial da equipe do CRB, foi um pouco mais para cima do CRB. Fez até um gol, mas foi anulado por conta de um impedimento. E o CRB continuou muito bem na partida, com todos os jogadores, como já falei, atuando muito bem. O João Pedro no setor de meio de campo, ao lado do Falcão, que fez um partidaço, os zagueiros, o próprio Matheus Ribeiro, que acabou recebendo o cartão amarelo, está fora da próxima partida por conta de ter sido o 3º. O Falcão, ali infiltrado em alguns momentos entre os zagueiros, mas fazendo um partidaço. O GG, o próprio Marco Antônio, o Labandeira, enfim, foi uma partida muito boa da equipe regatiana, que perdeu um outro jogador para o último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. O Falcão também acabou recebendo o 3º cartão amarelo, Chay também recebeu o 3º cartão amarelo. O Chay que entrou no segundo tempo logo aos 7 minutos. Com uma indisposição, o GG saiu da partida e aí o Chay entrou. Na mesma hora, no mesmo instante, também saiu lá a bandeira, entrou o Cleito. O Cleito que aos 16 minutos do segundo tempo acabou fazendo o segundo gol da equipe regatiana. A equipe do Santos deu bobeira, o Cleito foi lá, colocou para o fundo da rede, vitória do time do CRB pelo placar de 2-0. CRB chega a 42 pontos, não consegue mais ser alcançado por ninguém. Por isso, o jogo do próximo domingo no estádio Rei Pelé, 6h30 da noite, lembrando, toda a rodada acontecendo nesse horário, será apenas um simples amistoso. O CRB garantido na segunda divisão de
de 2025. Agora ficam os ensinamentos. Muitos erros aconteceram. Jogadores que vieram como reforços, apenas o Segovia foi quem de fato acabou sendo reforço. Os outros não contribuíram muito. E aí o CRB tem que errar menos no próximo ano e ser um time mais estável, manter uma regularidade na competição, se quiser de fato brigar pelo acesso. A gente sabe que a cada ano a segunda divisão fica muito mais complicada. Depois da partida, quem falou com a imprensa foi o técnico Hélio dos Anjos, fazendo uma avaliação do que foi o jogo, do que foi o resultado, do que representa a permanência do CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tudo conspirou a nosso favor, principalmente pelo comportamento que o grupo teve. Eu, particularmente, achei que fazer uma pequena mudança tática na equipe ia trazer resultado, porque o lado esquerdo do Santos é muito forte. Nós optamos pelo Marco Antônio ali simplesmente para você obstruir o jogo do lateral esquerdo, juntamente com o Guilherme. Para vocês terem uma ideia, o Guilherme teve 19 participações em gols na temporada. Então você imagina bem que lado forte. Conseguimos bem isso e conseguimos no início de jogo ficar com a bola, né? A única coisa que eu falei para eles desde quando eu aqui cheguei, a necessidade tem que trazer coragem. A necessidade tem que trazer personalidade. Pressão é privilégio. O profissional que trabalha no futebol, ele é um privilegiado quando tem pressão. E nós optamos por mostrar para o grupo que nós não podíamos deixar a decisão para a próxima partida. Eu tinha problema de cartões de um excesso muito grande de cartões amarelos. Eu pensei, trabalhei outras alternativas na semana para escalar a equipe até mesmo pensando daqui a pouco na próxima rodada. Mas desde ontem eu decidi que eu ia manter todo mundo de cartão amarelo no campo, né? Porque nós tínhamos que vivenciar esse jogo, nós tínhamos que trabalhar em cima desse jogo. Nada é impossível, o Santos merecidamente foi campeão, mas o Santos não é imbatível, né? E o que eu mostrei para os jogadores é uma questão muito simples, né? Pressão é privilégio. Pressão é privilégio. Então nós temos que fazer o melhor que nós temos sob pressão. E aquela questão, a necessidade que nós temos para manter essa grande instituição na segunda divisão, na Série B do Brasileiro, ela também é um privilégio, você participar desse processo. Eu sempre tive muita fé, muita confiança. Eu comentei com eles agora na oração final, que quando nós chegamos tinha 89% de chance de cair. E esses jogadores não reclamaram de trabalho, não reclamaram das minhas mudanças em momento algum. Eles compreenderam tudo, o dia a dia nosso passou a ser diferente, muita coisa um pouco diferente dentro do clube, e naturalmente o grupo me deu a resposta. Muitos jogadores cresceram individualmente, tivemos os nossos erros, podíamos ter hoje já totalmente classificado, mas futebol não é passado, futebol é presença, é o momento, e o momento nosso foi sublime, foi de uma capacidade de jogo, tática, física e mental muito grande na tarde de hoje. Eu queria que você falasse sobre o que o senhor encontrou quando chegou e agora, porque antes da sua chegada, o CRB não tinha nenhuma vitória como visitante. E hoje você tem mais vitória como visitante e como mandante. São 3 como visitante. O que foi? Qual foi o time? Foi conversa? Foi parte tática? Hoje, por exemplo, foi uma tática diferente do que vinha sendo utilizada. Olha, a questão de ganhar fora de casa, ela muitas vezes é até mais simples do que dentro de casa. Eu acho que nós fizemos grandes jogos para ganhar dentro de casa. Nós fizemos um jogo contra o Goiás para ganhar aquele jogo. Nós fizemos um jogo contra o Mirassol para ganhar, com o adversário o tempo todo sob controle, e a gente descuidou nos finais de jogos e tomamos gols. Eu acho assim, que a pressão, o mental do grupo sempre teve muito sobrecarregado. Eu não encontrei terra arrasada, não, de maneira alguma. Eu encontrei um trabalho sólido, eu encontrei um trabalho feito pelos profissionais que aqui passaram. Eu acho que Hélio dos Anjos colaborou com muito pouco. Eu tenho que lembrar do que Daniel e sua comissão técnica, inclusive o Mancha está lá com a gente tem que lembrar desses profissionais. O Daniel foi brilhante aqui no início de temporada, deixou solidificado o nome do CRB, infelizmente não teve os resultados. Eu acho assim, eu complementei um trabalho muito bom, muito forte, muito importante, não só. Eu estou há 5 anos no futebol, eu tenho 5 anos que eu não recebo salário em dia. Dos últimos 4 clubes que eu trabalhei, com 3, infelizmente, eu estou na justiça. Infelizmente, porque ninguém quer colocar clube na justiça. Mas as pessoas não param. Então o CRB tem isso de bom. Os últimos anos do CRB têm sido de uma estruturação e de um apoio muito importante da direção. A direção apoia o trabalho como? Dando sustentação salarial, condições de trabalho. Nós realmente evoluímos um pouco, tivemos que exigir um pouco mais do clube em termos de condições de trabalho.
mudanças nas logísticas de jogo, fora de casa, e o clube abriu as mãos e nos ajudou. Então, eu acho assim, o Hélio dos Anjos fez muito pouco. Eu acho que tem pessoas muito mais importantes no contexto desse trabalho do que eu simplesmente que estou aqui há 10 jogos. Mas, mais uma vez, graças a Deus, desde 2017, eu tenho pego clubes nessas condições e a gente tem conseguido sair positivamente. 89% de chance de rebaixamento. E você, com uma rodada antes, você já conseguir livrar disso, eu acho que é mérito de toda a estrutura do clube, de todo o clube e de todos que estão com a gente no dia a dia. Olhando lá para frente agora, você tem contrato até o final de 2025, mas no futebol a gente sabe que é tudo muito cíclico. A sua permanência depende da sua vontade, e você tem vontade de permanecer. Como é que você enxerga esse 2025 do Clube de Regatas Brasil? Eu enxergo com algumas mudanças mais radicais. Eu acho que a necessidade do clube vai ser de mudanças um pouco mais contundentes no elenco, até mesmo pela projeção que alguns jogadores têm. O presidente já me alertou isso. O André está chegando agora com a gente e vai trabalhar muito em função disso, né? Então eu estou muito feliz de estar trabalhando no CRB, muito feliz da receptividade de todo o CRB, e eu pedi a Deus para a gente continuar esse trabalho. Eu peço a Deus que eu continue em Maceió. Eu não sou treinador de 3 meses, eu sou treinador nos últimos anos, passando mais 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses no clube. Eu acho que esse ano foi um ano que eu tenho que agradecer muito, você ser campeão invicto paraense, você ser campeão da Copa Verde, decidindo com 10 gols de diferença uma decisão, e você ter a oportunidade de fazer a manutenção do CRB na Série B é muito importante. Não esqueçam, né, que ser velho não é ser incompetente, ser velho não é ser ultrapassado. Eu acho que a idade nos dá uma experiência muito grande, a idade nos dá um equilíbrio muito grande, e a idade nos dá, como eu fiz sempre na minha carreira, com 38 anos de carreira, não vender em momento algum a sua alma, não vender em momento algum aquilo que você vê que é o certo. E fazendo assim, a gente consegue os objetivos. Eu estou muito feliz, agradecido primeiramente ao CRB, muito agradecido aos meus jogadores, aos nossos funcionários do nosso dia a dia. Eu acho que, mais uma vez eu friso, a minha participação é muito pequena nisso tudo. O sentimento nesse momento do torcedor, acho que não é de felicidade, mas sim de alívio. Eu queria que você falasse com ele, com o torcedor que está nos ouvindo nesse momento. O que é que você tem para falar para o torcedor nesse momento? O torcedor estava muito magoado, o torcedor estava muito machucado. Isso é normal. É um sofrimento muito grande. Você entende? O torcedor, ele é o que dá vida para nós, né? E a gente não pode questionar torcedor. Eu não questiono o comportamento do torcedor. A vaia, o elogio, a empolgação, tudo isso eu acho que é normal para o torcedor. Eu acho que o nosso torcedor pode ter certeza de uma coisa. Continue esse clube entregue a essas pessoas que estão hoje dentro do clube. Porque essas pessoas estão profissionalizando esse clube, essas pessoas têm tido um comportamento muito bom e um fortalecimento no mercado. Porque hoje, a conversa sobre o CRB no meu mercado, que é o mercado do futebol, é que o CRB é sério, que o CRB paga em dia, que o CRB está melhorando a sua estrutura, e isso aí é com pessoas capazes, que pensam principalmente grande. Porque o grande no futebol é título. A história do CRB é em cima de títulos, mas quem faz essa história são os homens. A história do CRB não é feita somente pela grandeza da sua camisa. E, naturalmente, esse grupo que está dentro do CRB hoje, ele tem tido um comportamento no mercado, um comportamento no futebol brasileiro, que vai dar sustentação para esse clube crescer mais e mais. E o torcedor é peça fundamental em tudo isso. Obrigado a esse torcedor que sofreram bastante nos 2 últimos jogos dentro de casa, mas futebol é assim. A pergunta do Guilherme Nobre, da Gazeta News Esportes. Professor Hélio, parabéns pelo trabalho e pela permanência. Time titular e força total contra o Operário? Olha, eu vou ser sincero para você. Nós criamos uma coisa muito boa. Uma semana antes das férias, esse grupo já está um pouco relaxado. Eu vou fazer uma programação, nós já fizemos, já jogou no grupo, nós vamos retornar quarta-feira. Eu perdi hoje 2 jogadores, 3 jogadores, Chay também tomou o cartão amarelo. Eu vou ver a reação desses meninos que estão disputando brilhantemente o Sub-23. A gente vai ter um grupo forte para fazer o jogo, e eu espero, inclusive, pelo último jogo ser dentro de casa, a nossa torcida compareça independente da escalação. Eu acho que todos merecem entrar para dentro do campo, mas eu vou deixar isso para decidir após quarta-feira.
A pergunta do Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta. Hélio, poucos acreditavam. O que foi fundamental para essa vitória? Olha, eu chamo uma coisa pro lado tático, sim. Eu chamo, sim. Você entende? Eu gosto muito dessa formação. Eu fiquei entre João Pedro ou Marco Antônio para fazer essa saída pelo lado direito, para fazer essa projeção de marcação pelo lado direito. Eu usei isso muito bem na Ponte Preta, fiz isso com um jogador na Ponte Preta fazendo essa função, que é o Alisson, que hoje está no América Mineiro. Eu fiz isso e eu sabia que nós íamos precisar de consistência no setor direito da nossa defesa. Eu acho que taticamente os jogadores cumpriram a risca. Eu acho assim que nós tivemos um jogador que foi maravilhoso quando entrou no campo, que foi o Chay, fez aquilo que a gente precisava, reter bola, conduzir para dentro da linha de defensiva deles. Nós tivemos o Anselmo um sacrifício muito grande. O Anselmo tem mais tratado o seu tornozelo do que treinado, porque é um jogador que hoje inteirou mais de 5 mil minutos na temporada com 36 anos, com mais de 60 jogos. Eu acho que todos participaram muito bem. Nós discutimos com eles amplamente o problema durante a semana. Na palestra hoje eu fui muito contundente. Pressão é privilégio, necessidade que faz você ter coragem. E nós temos que apostar tudo nesse jogo, por isso mesmo que eu não vou tirar nenhum jogador que estava pendurado, pensando numa possível decisão contra o Operário. Contra o Operário, já não temos mais o problema que nós tivemos hoje e nós conquistamos, foi hoje a nossa permanência. É muito pouco para o CRB, mas a gente tem que lutar pelo que Deus nos dá. Então Deus nos deu essa oportunidade de evitar um rebaixamento. Então eu tenho que abraçar isso. Então a gente quer o melhor para o CRB, mas a gente tem que entender que aquilo que é te oferecido, você tem que fazer por onde alcançar o objetivo. A última pergunta é do Vitor Melo, do GE. Globo. Boa noite, Hélio. Eu queria que você contasse para o torcedor como foi a emoção no vestiário da Vila Belmiro após o jogo. Depois de tudo que o CRB passou em 2024, essa é uma vitória de importância histórica para o clube. Naturalmente. Eu tenho muita felicidade jogando na Vila contra o Santos. Acho que nos últimos jogos eu perdi um aí pelo Paysandu. Eu confiei não nisso, porque futebol não tem passado. Eu confiei no trabalho. E o vestiário foi emocionante. O choro foi intenso. Você vê um jogador de 33 anos como o Simon chorando, você vê um Falcão, um garoto ainda com 26 anos chorando, você vê o nosso goleiro chorando, você vê a emoção, a sobrecarga mental e psicológica em cima do grupo era muito grande. Isso é natural. É pela grandeza do clube e pelos problemas que nós tivemos na temporada. Eu estou feliz porque o grupo está feliz. E eu estou, acima de tudo, consciente que a minha participação foi mínima nesse momento. E quero aqui, mais uma vez, enaltecer o trabalho sólido que Daniel e sua comissão técnica fez. Eu não posso nem falar tanto do outro treinador, do Bruno Pivetti. O Bruno foi pouco tempo, mas você pode ter certeza que deixou algo. Agora, o trabalho que iniciou esse ano no CRB, você entende? Fortaleceu o CRB para chegar hoje nessas condições. Tá aí então o técnico Hélio dos Anjos falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que para a próxima partida, no próximo domingo, ele volta a contar com o jogador Léo Pereira, cumpriu suspensão por conta do terceiro cartão amarelo, retorna então à equipe regatiana. A viagem de volta já acontece nas próximas horas, o time do CRB agora é descansar e jogar bola no próximo domingo, fechando a temporada, quem sabe com um grande público no estádio Rei Pelé e mais uma vitória, para terminar a competição com 45 pontos na tabela de classificação. Porém, seu objetivo, pelo menos, foi alcançado, de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, como falei, ficam os ensinamentos e no próximo ano tentar fazer uma competição, uma disputa de Série B com mais tranquilidade, principalmente para o seu torcedor, que é quem acaba sofrendo muito. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, fazer o teu comentário, compartilhar o link com outras pessoas e fazer a tua inscrição no canal, se você ainda não é inscrito. Fazer a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.